Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão satisfeito com aquela conversa que nunca mais se angustiou nem provocou sua querida irmã Elizabeth abordando o assunto, e ela ficou contente por achar que havia dito o suficiente para mantê-lo quieto. O dia em que ele e Lydia deveriam partir logo chegou, e a Sra. Bennet foi obrigada a se conformar com a separação que, não tendo seu marido de modo algum concordado com seus planos de irem todos para Newcastle, deveria durar por pelo menos 12 meses. Oh! Lydia, minha querida, exclamou ela. Quando nos veremos de novo? Oh, Deus! Não sei. Talvez não nos próximos 2 ou 3 anos. Escreva com frequência, querida. Com a frequência que eu puder. Mas você sabe que mulheres casadas nunca têm muito tempo para escrever. Minhas irmãs podem escrever para mim. Elas não terão o que fazer. As despedidas do Sr. Wickham foram muito mais carinhosas do que as de sua esposa. Ele sorriu, foi encantador e disse muitas coisas agradáveis. Ele é um dos melhores sujeitos que já vi, disse a Sra. Bennet assim que os dois saíram. Ele dá sorrisinhos todo o tempo e flerta com todas nós. Estou absurdamente orgulhosa dele. Desafio até o próprio Sir William Lucas a ter um genro melhor. A perda da filha deixou a Sra. Bennet sem ânimo por vários dias. Muitas vezes acho, disse ela, que não há nada pior do que se separar dos amigos. Fica-se tão desamparado sem eles. Traço é este o resultado, como pode sentir, de se casar uma filha, disse Elizabeth. A senhora deve se alegrar por ter as outras 4 ainda solteiras. Não é este o caso. Lydia não me deixou por estar casada, mas apenas porque o regimento do marido fica tão longe daqui. Fosse mais perto e ela não teria ido embora tão cedo. Mas o triste estado em que esse acontecimento a deixou logo desapareceu e sua mente abriu-se outra vez para a agitação da esperança trazida por uma novidade que logo começou a circular. A governanta de Netherfield recebera ordens para se preparar para a vinda do patrão, que deveria chegar dentro de 1 ou 2 dias para uma temporada de caça de várias semanas. A Sra. Bennet ficou agitadíssima. Olhava para Jane e sorria e sacudia a cabeça, tudo ao mesmo tempo. Bem, com que então o Sr. Bingley está de volta, irmã, pois foi a Sra. Phillips quem trouxe a notícia. Bem, tanto melhor. Não que eu me importe com isso, afinal. Ele nada representa para nós, você sabe, e tenho certeza de que eu nunca vou querer vê-lo de novo. Mas, de qualquer modo, ele é muito bem-vindo a Netherfield, se gostar de lá. E quem sabe o que pode acontecer? Mas isso não tem nada a ver conosco. Você sabe, irmã, há muito tempo concordamos não dizer uma palavra a respeito. Então, a vinda dele é mesmo garantida? Pode ter certeza, respondeu a outra traço, pois a Sra. Nichols esteve em Meryton ontem à noite. Eu a vi passar e saí também de propósito para saber a verdade, e ela me disse que não havia qualquer dúvida. Ele chegará no máximo na quinta-feira, talvez na quarta. Disse-me que estava indo ao açougueiro, a fim de encomendar carne para a quarta, e que tinha lá meia dúzia de patos prontos para serem mortos. A senhorita Bennet não conseguiu ouvir falar de sua vinda sem mudar de cor. Havia já muitos meses que não mencionava o nome dele para Elizabeth, mas agora, assim que ficaram a sós, disse: Vi seu olhar para mim hoje, Lizzie, quando minha tia nos deu a notícia, e sei que pareci perturbada. Mas não imagine que foi por algum motivo tolo. Só fiquei confusa por um instante, porque senti que todos iriam olhar para mim. Garanto a você que a novidade não me afetou, seja com prazer ou com dor. Estou contente por um motivo, que ele vem sozinho, porque o veremos o mínimo possível. Não que eu tenha medo de mim, mas me apavoram as observações das outras pessoas. Elizabeth não sabia o que fazer com aquilo. Não o tivesse visto em Derbyshire, poderia acreditá-lo capaz de ir para lá sem qualquer outro motivo além do que se sabia. Mas ela ainda acreditava no interesse dele por Jane e hesitava entre a maior possibilidade de ele estar indo com a permissão do amigo e a de que fosse audacioso bastante para ir por decisão própria. Embora seja um absurdo, pensava ela às vezes,
que esse pobre homem não possa vir para uma casa por ele legalmente alugada sem despertar toda esta especulação. Vou parar de pensar nisto. A despeito do que a irmã declarara, e no que realmente acreditava, sobre como se sentia à espera da chegada de Bingley, Elizabeth podia sem dificuldade perceber que seus ânimos estavam afetados. Estavam mais alterados, mais inconstantes do que de costume. O assunto que com tanta ênfase fora discutido por seus pais cerca de um ano antes voltava agora à tona. Assim que o Sr. Bingley chegar, meu caro, disse a Sra. Bennet o senhor irá visitá-lo, é claro. Não, não. A senhora me obrigou a visitá-lo ano passado e me prometeu, se eu fosse, que ele se casaria com uma das minhas filhas. Mas tudo acabou em nada e eu não serei mandado para fazer papel de tolo outra vez. A esposa explicou-lhe ser indispensável tal atenção por parte de todos os cavalheiros das redondezas, diante do retorno do Sr. Bingley a Netherfield. O tipo de etiqueta que desprezo, disse ele. Se ele quiser nossa companhia, que a procure. Ele sabe onde moramos. Não vou passar horas correndo atrás de meus vizinhos a cada vez que partem e voltam. Bem, tudo o que sei é que será uma abominável grosseria se o senhor não for visitá-lo. Mas, de qualquer modo, isso não impedirá que eu o convide para jantar aqui, estou decidida. Devemos receber em breve a senhora Lone e os Goulding. Isso nos dará, contando conosco, 13 à mesa, portanto haverá exatamente um lugar para ele. Consolada por sua decisão, sentia-se melhor para suportar a falta de civilidade do marido, embora fosse desolador saber que, por culpa dele, todos os seus vizinhos veriam antes deles o Sr. Bingley. Ao se aproximar a data da chegada. Começo a lamentar que ele venha, disse Jane à irmã. Nada significaria, eu poderia vê-lo com total indiferença, mas mal consigo suportar ouvir falar nisso o tempo todo. Minha mãe não faz por mal, mas ela não sabe, ninguém pode saber, o quanto eu sofro com o que ela diz. Ficarei feliz quando se encerrar essa temporada dele em Netherfield. Eu gostaria de poder dizer algo para consolá-la, retrucou Elizabeth mas está fora do meu alcance. Você deve saber, e a costumeira satisfação de recomendar paciência a um sofredor me foi negada, porque você sempre a tem de sobra. O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, com a ajuda dos criados, conseguiu receber os primeiros ecos, de modo que o período de ansiedade e impaciência por parte dela fosse o mais longo possível. Ela contava os dias que deveriam se passar antes que pudesse mandar o convite, desesperançosa de vê-lo antes. Mas, na terceira manhã após a chegada do rapaz em Hertford City, ela o viu, da janela de seu quarto de vestir, passar pela cancela e cavalgar em direção à casa. As filhas foram chamadas com urgência para compartilhar de sua alegria. Jane, resoluta, continuou sentada, mas Elizabeth, para agradar a mãe, foi à janela. Olhou. Viu com ele o Sr. Darcy e voltou a se sentar ao lado da irmã. Há um cavalheiro com ele, mamãe, disse Kitty quem pode ser? Algum conhecido, meu bem, eu imagino, tenho certeza de que não conheço. Ora, retrucou Kitty. Parece aquele homem que costumava estar sempre com ele. O senhor esqueci o nome. Aquele alto e orgulhoso. Santo Deus! O Sr. Darcy. E é ele mesmo, juro. Bem, qualquer amigo do Sr. Bingley sempre será bem-vindo aqui, a bem da verdade, mas devo dizer que detesto a simples visão desse homem. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação. Ela pouco sabia do encontro de ambos em Derbyshire, assim sendo, imaginava o constrangimento que deveria sentir a irmã por vê-lo praticamente pela primeira vez depois de ter recebido sua carta explicativa. As duas irmãs estavam bastante desconfortáveis. Cada uma se preocupava com a outra e, é claro, por si mesmas, e a mãe continuava a falar da antipatia pelo Sr. Darcy e da decisão de só ser cortês com ele por ser amigo do Sr. Bingley, sem ser ouvida por nenhuma das duas. Mas Elizabeth tinha motivos de embaraço jamais suspeitados por Jane, a quem nunca tivera a coragem de mostrar a carta da Sra. Gardiner,
ou de confessar sua própria mudança de sentimentos em relação a ele. Para Jane, ele poderia não passar de um homem cuja proposta ela recusara e cujos méritos avaliara mal, mas para ela, cujas informações eram maiores. Ele era a pessoa a quem toda a família devia o mais importante de todos os favores e que ela própria olhava com um interesse, se não exatamente eterno, pelo menos tão razoável e justo como o que Jane sentia por Bingley. Seu assombro diante da vinda dele. Da vinda a Netherfield, a Longbourn e do fato de que por vontade própria a procurasse, era quase igual ao que sentira ao presenciar pela primeira vez sua mudança de comportamento em Derbyshire. A cor que lhe fugira do rosto voltou por meio minuto com um brilho mais intenso, e um sorriso de prazer acrescentou luz a seus olhos, enquanto ela pensou, pelo mesmo espaço de tempo, que os sentimentos e desejos dele poderiam estar inalterados. Mas não tinha certeza. Verei primeiro como ele se comporta, disse consigo mesma, haverá então tempo para esperanças. Concentrou-se ao máximo em seu trabalho, determinada a se acalmar e sem ousar erguer os olhos, até que uma ansiosa curiosidade levou-os ao rosto da irmã quando o criado se aproximou da porta. Jane parecia um pouco mais pálida do que o normal, mas mais serena do que Elizabeth esperaria. Quando surgiram os cavalheiros, seu rubor aumentou, e ainda assim ela os recebeu com razoável tranquilidade e uma elegância de maneira sem qualquer sintoma de ressentimento ou qualquer desnecessário exagero de amabilidades. Elizabeth falou tão pouco quanto permitiria a cortês e voltou a sentar-se, dedicando-se ao trabalho com um afinco que não lhe era muito comum. Aventurara-se apenas a lançar um rápido olhar a Darcy. Ele parecia sério, como sempre, e, pensou ela, mais como era em Hertfordshire do que como o tinha visto em Pemberley. Mas talvez ele não pudesse, na presença de sua mãe, ser o mesmo que era diante de seus tios. Essa era uma conjectura dolorosa, mas não improvável. Observara também Bingley por um instante e, nesse curto período, viu-o parecendo tanto satisfeito quanto embaraçado. Ele foi recebido pela Sra. Bennet com um grau de amabilidade que deixou suas duas filhas envergonhadas, sobretudo quando contrastado com a fria e cerimoniosa polidez da mesura e das palavras dirigidas ao amigo. Elizabeth, principalmente, sabedora de que sua mãe devia ao último a salvação de sua filha favorita da irremediável infâmia, sentiu-se magoada e angustiada ao extremo por uma distinção tão mal aplicada. Darcy, depois de lhe perguntar como passavam o senhor e a senhora Gardiner, pergunta a qual ela não conseguiu responder sem constrangimento, mal disse algo mais. Não estava sentado a seu lado, o que talvez fosse a razão de seu silêncio, mas não tinha sido assim em Derbyshire. Lá ele conversava com seus parentes, quando não podia falar com ela. Mas agora, vários minutos se passavam sem que se ouvisse o som de sua voz, e quando, ocasionalmente, incapaz de resistir ao impulso da curiosidade, ela erguia os olhos para seu rosto, o via muitas vezes olhando para Jane e para ela mesma e outras tantas apenas para o chão. Mais contemplação e menos ansiedade para agradar do que da última vez que se encontraram, era o que exprimia sua atitude. Ela estava desapontada e zangada consigo mesma por se sentir assim. E poderia eu esperar que fosse de outro modo? Pensou. Mas, então, por que ele veio? Não tinha vontade de conversar com ninguém além dele, e com ele mal tinha coragem de falar. Perguntou por Georgiana, mas não conseguiu fazer mais do que isso. Passou-se muito tempo, Sr. Bingley, desde que o senhor se foi, disse a Sra. Bennet. Ele concordou prontamente. Eu começava a temer que o senhor não voltasse. Chegou a ser dito que o senhor pretendia abandonar por completo o lugar até a festa de São Miguel, mas, mesmo assim, espero que não seja verdade. Muitas coisas aconteceram nas vizinhanças desde que o senhor se foi. A senhorita Lucas casou e mudou-se. E uma de minhas próprias filhas. Suponho que o senhor tenha ouvido dizer, na verdade, deve ter visto nos jornais. Saiu no The Times e no The Courier, que eu saiba, embora não tenha sido publicado como deveria. Só dizia, há poucos dias, George Wickham, esquerdo, com a senhorita Lydia Bennet, sem uma sílaba a respeito do pai dela,
ou do lugar onde vivia, ou fosse o que fosse. Foi meu irmão Gardiner quem redigiu, e me pergunto como ele foi fazer uma coisa tão sem graça. O senhor leu. Bingley respondeu que sim e apresentou seus cumprimentos. Elizabeth não ousou levantar os olhos. Que expressão tinha o Sr. Darcy, portanto, ela não saberia dizer. É uma coisa maravilhosa, a bem da verdade, ter uma filha bem casada, continuou a mãe. Mas, ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito triste vê-la levada para tão longe de mim. Eles foram para Newcastle, um lugar muito ao norte, parece, e lá devem ficar por não sei quanto tempo. O regimento dele está lá, pois suponho que o senhor soube que ele deixou a milícia do distrito e entrou para o exército regular. Graças a Deus. Ele tem alguns amigos, embora talvez não tantos quanto mereça. Elizabeth, sabendo que aquilo se dirigia ao Sr. Darcy, sentiu uma vergonha tão desesperadora que mal conseguia se manter sentada. Aquilo, porém, deu-lhe forças para falar, como nada antes conseguira, e ela perguntou a Bingley se ele pretendia agora se demorar no campo. Algumas semanas, acreditava ele. Quando o senhor tiver matado todos os seus próprios pássaros, Sr. Bingley, disse a mãe Traço, peço que venha aqui e atire em quantos quiser nas terras do Sr. Bennet. Tenho certeza de que ele ficará imensamente feliz lhe fazendo esse obséquio. E deixaremos para o senhor as melhores ninhadas. O desespero de Elizabeth crescia diante dessas gentilezas tão desnecessárias, tão intrometidas. Pudessem agora voltar a brotar as mesmas esperanças de sucesso do ano anterior, ela tinha certeza, tudo se precipitaria para a mesma vergonhosa conclusão. Naquele instante, ela sentiu que anos de felicidade não poderiam ressarcir Jane e ela desses momentos de tão dolorosa confusão. O primeiro desejo do meu coração, disse consigo mesma, é nunca mais estar na presença de um deles. Seu convívio não nos pode dar prazer algum que compense uma desgraça como esta. Que eu nunca mais veja um dos dois. Mas o desespero, para o qual anos de felicidade não ofereceriam compensação, recebeu logo depois considerável alívio, pela observação de como a beleza da irmã reacendia a admiração de seu antigo namorado. Logo que ele entrou, pouco falou com ela, mas a cada 5 minutos parecia lhe dar um pouco mais de atenção. Ele a via tão bela quanto no ano anterior, igualmente agradável e espontânea, embora menos falante. Jane estava ansiosa para que nenhuma diferença transparecesse em sua maneira de ser e estava mesmo convencida de que conversava tanto quanto antes. Mas seus pensamentos estavam tão ocupados que ela nem sempre percebia seu próprio silêncio. Quando os cavalheiros se levantaram para sair, a senhora Bennet não deixou passar sua planejada cortesia e ambos foram convidados e se comprometeram a jantar em Longbourn dentro de alguns dias. O senhor me deve uma visita, Sr. Bingley, acrescentou ela traço, pois quando foi para a cidade no inverno passado prometeu comparecer a um jantar familiar aqui em casa, assim que voltasse. Não me esqueci, como vê, e lhe digo mais, fiquei muito desapontada por o senhor não ter voltado e mantido sua promessa. Bingley pareceu um pouco confuso diante dessa observação e disse alguma coisa sobre ter sido retido por negócios. Os dois, então, se foram. A senhora Bennet estivera muito inclinada a convidá-los para ficar e jantar naquele mesmo dia, mas, embora sempre tivesse uma ótima mesa, não acreditava que nada menos do que 2 pratos principais seria o bastante para um homem em quem depositava tantas ansiosas esperanças, ou para satisfazer o apetite e o orgulho de alguém que tinha 10.000 libras de renda anual. Esquire, título equivalente a senhor, aposto aos nomes masculinos em documentos oficiais na Inglaterra da época. Nota do tradutor. Capítulo 54. Assim que se foram, Elizabeth saiu para recobrar a paz de espírito, ou, em outras palavras, para meditar sem interrupção naqueles assuntos que poderiam acabrunhá-la ainda mais. O comportamento do Sr. Darcy deixou-a surpresa e irritada. Por que ele veio, afinal, se veio apenas para ficar em silêncio, sério e indiferente? Pensou.
Não conseguia uma resposta que a satisfizesse. Ele continuou amável, continuou agradável com meu tio e minha tia quando esteve na cidade, e por que não comigo? Se tem medo de mim, por que vir aqui? Se não se importa mais comigo, por que o silêncio? Irritante, que homem irritante! Não pensarei mais nele. Sua decisão foi por pouco tempo involuntariamente mantida pela aproximação da irmã, que se juntou a ela com um ar animado que demonstrava estar mais feliz com tais visitas do que Elizabeth. Agora, disse ela, que esse primeiro encontro acabou, estou perfeitamente tranquila. Conheço minha própria força e nunca mais me sentirei constrangida com a presença dele. Fico contente por ele vir jantar na quinta-feira. Assim todos verão que, de ambas as partes, nós nos encontramos apenas como dois conhecidos comuns e indiferentes. É, muito indiferentes mesmo, disse Elizabeth, rindo. Ah, Jane. Tome cuidado. Lizzie, querida, você não pode me achar tão fraca a ponto de estar correndo riscos. Acho que você corre o enorme risco de deixá-lo mais apaixonado por você do que nunca. Os cavalheiros não tornaram a ser vistos antes de quinta-feira. E a senhora Bennet, nesse meio tempo, permitia-se todos os felizes planos que o bom humor e a amabilidade habitual de Bingley, em meia hora de visita, haviam reavivado. Na quinta, havia um grande grupo reunido em Longbourn, e os dois mais ansiosamente esperados, fazendo jus à sua pontualidade de desportistas, chegaram na hora marcada. Quando se encaminharam para a sala de refeições, Elizabeth observou ansiosa se Bingley se colocaria no lugar em que, em todas as festas anteriores, lhe pertencera, ao lado de Jane. Sua prudente mãe, com os mesmos pensamentos, absteve-se de convidá-lo para sentar ao seu lado. Ao entrar na sala, ele pareceu hesitar, mas Jane olhava em volta e sorria. Tudo foi decidido. Ele se colocou a seu lado. Elizabeth, com uma sensação de triunfo, olhou na direção de seu amigo. Ele presenciou tudo com nobre indiferença e ela teria imaginado se Bingley recebera seu aval para ser feliz, não tivesse visto seus olhos também se voltarem na direção do Sr. Darcy com uma expressão de alarme meio divertida. Durante o jantar, o comportamento do rapaz em relação a Jane e a demonstração de sua admiração por ela, mesmo mais discreta do que antes, convenceram Elizabeth de que, dependendo apenas dele, a felicidade de Jane e a dele próprio logo estariam garantidas. Embora não ousasse confiar nos resultados, era um prazer observar sua atitude. Isso lhe deu toda a alegria possível, já que seu humor não era dos melhores. O Sr. Darcy sentava-se tão longe dela quanto permitia o tamanho da mesa. Estava ao lado de sua mãe. Sabia que tal arranjo pouco prazer dava a qualquer dos dois e que dali não adviria vantagem alguma para ambos. Não estava perto o suficiente para ouvir o que diziam, mas podia ver que poucas vezes falaram um com o outro e como era formal e fria sua atitude sempre que o faziam. A descortêsia da mãe tornava a consciência do quanto lhe deviam ainda mais dolorosa para Elizabeth, e ela teria, em alguns momentos, dado qualquer coisa para ter o privilégio de lhe dizer que sua bondade não era ignorada ou desprezada por toda a família. Ela tinha esperanças de que a noite trouxesse alguma oportunidade para que ficassem juntos, que toda a visita não se passasse sem lhes permitir momentos de conversa um pouco mais profunda do que as simples saudações cerimoniosas da entrada. Agitado e desconfortável, o tempo passado na sala de estar antes da vinda dos cavalheiros foi frustrante e aborrecido a ponto de quase torná-la descortês. Ela ansiava pela sua volta como se todas as possibilidades de prazer naquela noite disso dependessem. Se ele não vier falar comigo, pensou, então desistirei dele para sempre. Os cavalheiros vieram, e ela achou que ele parecia ter ouvido seus desejos, mas, que pena, as senhoras se reuniram em torno da mesa em que a senhorita Bennet preparava o chá e Elizabeth servia o café, num grupo tão fechado que não havia espaço algum para mais uma cadeira. E, à aproximação dos cavalheiros, uma das jovens convidadas moveu-se para ainda mais perto dela e disse num sussurro: "Os homens não vão nos separar, estou decidida. Não queremos nenhum deles, não é?" Darcy afastara-se para outro lado da sala.
Ela o seguiu com os olhos, invejou todos com quem ele falava, mal tinha paciência para ajudar alguém com um café, e depois ficou furiosa consigo mesma por ser tão estúpida. Um homem que já fora recusado. Como posso ser tola a ponto de esperar um novo despertar de seu amor? Há alguém desse sexo que não proteste contra a fraqueza de fazer uma segunda proposta à mesma mulher? Não há indignidade mais abominável para seus sentimentos. Animou-se um pouco, porém, quando ele foi em pessoa devolver a xícara de café, e aproveitou a oportunidade para dizer: Sua irmã ainda está em Pemberley? Está sim, ela ficará lá até o Natal. E sozinha? Todas as suas amigas já se foram? A senhora Annesley está com ela. As outras foram passar estas 3 semanas em Scarborough. Ela não conseguia pensar em outra coisa para dizer. Se ele quisesse começar uma conversa, talvez tivesse mais sucesso. Mas ele continuou em silêncio a seu lado por alguns minutos e então, quando mais uma vez a jovem convidada sussurrou algo a Elizabeth, afastou-se. Quando os apetrechos do chá foram removidos e as mesas de jogo arrumadas, todas as senhoras se levantaram e Elizabeth desejou então que ele logo se aproximasse. Mas todas as suas esperanças desmoronaram ao vê-lo cair vítima da ganância da mãe, que o colocava entre os jogadores de whist, e, logo depois, se viu sentada com outro grupo. Perdeu então qualquer perspectiva de prazer. Estavam confinados, pelo resto da noite, a mesas diferentes, e ela nada mais podia desejar além de que seus olhos se voltassem com tanta frequência para o seu lado da sala que isso o fizesse jogar tão mal quanto ela. A senhora Bennet pretendia contar com os 2 cavalheiros de Netherfield para a ceia, mas infelizmente sua carruagem foi chamada antes de qualquer outra e ela não teve como retê-los. Bem, meninas, disse ela, assim que ficaram a sós traço, o que me dizem? Para mim, tudo saiu excepcionalmente bem, tenho certeza. O jantar foi dos melhores que já vi serem servidos. O assado de veado estava perfeito. E todos disseram nunca ter visto um pernil tão gordo. A sopa era 50 vezes melhor do que a servida nos Lucas semana passada, e até o Sr. Darcy concordou que as perdizes estavam admiráveis. E imagino que ele deva ter 2 ou 3 cozinheiros franceses, pelo menos. E Jane, minha querida, nunca vi você tão bonita. A senhora Long também achou, pois perguntei a ela se não era verdade. E o que você acha que ela também disse? Ah, senhora Bennet. Vamos afinal vê-la em Netherfield. Disse sim. Acho a senhora Long a melhor das criaturas. E suas sobrinhas são moças muito bem educadas e nada bonitas. Gosto demais delas. A senhora Bennet, em resumo, estava na maior das alegrias, tinha visto o suficiente do comportamento de Bingley em relação a Jane para se convencer de que ela o conquistaria afinal. E as expectativas de vantagens para sua família, quando de bom humor, eram tão absolutamente insensatas que ficaria bastante desapontada quando não o visse de volta no dia seguinte para fazer o pedido. Foi uma festa muito agradável, disse a senhorita Bennet a Elizabeth. O grupo me pareceu tão seleto, todos se deram tão bem. Espero que possamos nos reunir muitas outras vezes. Elizabeth sorriu. Lizzie, não faça assim. Não deve pensar mal de mim. Isso me magoa. Garanto-lhe que agora aprendi a gostar da companhia dele como um rapaz agradável e sensível, sem quaisquer segundas intenções. Estou perfeitamente convencida, pelo modo como me trata agora, de que ele nunca teve qualquer intenção de conquistar meu afeto. Acontece que ele é abençoado com maneiras mais afetuosas e um desejo maior de agradar do que qualquer outro homem. Você é muito cruel, disse a irmã. Você não quer me deixar sorrir, mas fica me provocando a cada instante. Como é difícil se fazer acreditar em algumas situações. E como é impossível em outras. Mas por que você quer me convencer de que eu sinto mais do que confesso? Esta é uma pergunta cuja resposta é um tanto difícil. Todos nós gostamos de dar lições, embora só possamos ensinar o que não vale a pena saber. Perdoe-me, e,
se insistir na indiferença, não faça de mim sua confidente. Capítulo 55. Poucos dias depois daquela visita, o Sr. Bingley voltou, sozinho. Seu amigo partira para Londres naquela manhã, mas deveria estar de volta em 10 dias. Esteve com elas por cerca de 1 hora e estava de excelente humorístico. A Sra. Bennet convidou-o para jantar, mas, com muitas desculpas, ele confessou ter outro compromisso. Da próxima vez que vier, disse ela a traço, espero que tenhamos mais sorte. Ele ficaria muito feliz em qualquer dia, etc, etc, e se ela assim permitisse, voltaria a visitá-las na primeira oportunidade. Pode vir amanhã? Sim, ele não tinha compromisso algum para amanhã, e o convite foi aceito com entusiasmo. Ele chegou, e tão cedo que nenhuma das senhoras estava vestida. A Sra. Bennet correu ao quarto da filha, de camisola e com o cabelo por pentear, exclamando: Querida Jane, ande logo e desça depressa. Ele chegou. O Sr. Bingley chegou. Chegou sim, é ele mesmo. Aqui, Sarah, venha para a senhorita Bennet neste momento e ajude-a com o vestido. Deixe para lá o cabelo da senhorita Lizzie. Desceremos assim que pudermos, disse Jane traço, mas acredito que Kitty já se adiantou a todas nós, pois já subiu as escadas há meia hora. Ah! Esqueça Kitty. O que ela tem a ver com isso? Vamos, depressa, depressa. Onde está sua faixa, meu bem? Mas, quando a mãe saiu, ninguém convenceu Jane a descer sem uma das irmãs. A mesma ansiedade para deixá-los a sós foi outra vez visível à tarde. Depois do chá, o Sr. Bennet retirou-se para a biblioteca, como era seu costume, e Mary subiu para seus instrumentos. 2 obstáculos dos 5 estando assim removidos, a Sra. Bennet passou um tempo considerável sentada, olhando e piscando para Elizabeth e Catherine, sem obter delas qualquer reação. Elizabeth não a olhava e, quando Kitty finalmente o fez, disse com toda a ingenuidade: Qual é o problema, mamãe? Por que a senhora fica piscando para mim? O que quer que eu faça? Nada, criança, nada. Não estou piscando para você. Sentou-se então por mais 5 minutos, mas, incapaz de desperdiçar ocasião tão preciosa, levantou-se de repente e, dizendo a Kitty: Venha cá, meu bem, preciso falar com você, tirou-a da sala. Jane, no mesmo instante, lançou a Elizabeth um olhar que falou de seu desgosto com aquela premeditação e sua súplica para que ela não cedesse. Alguns minutos depois, a Sra. Bennet entreabriu a porta e chamou: Lizzie, meu bem, quero falar com você. Elizabeth foi obrigada a ir. Podemos muito bem deixar os dois sozinhos, você sabe, disse a mãe assim que ela chegou ao saguão. Kitty e eu vamos subir para nos sentarmos em meu quarto de vestir. Elizabeth não fez qualquer tentativa de argumentar com a mãe, mas continuou calmamente no saguão até que ela e Kitty desapareceram e então voltou para a sala de estar. Os esquemas da Sra. Bennet para aquele dia foram infrutíferos. Bingley foi o mais encantador possível, mas não como o suposto namorado da filha. Sua naturalidade e alegria fizeram dele uma agradável aquisição para a reunião da noite, e ele suportou todas as improcedentes intromissões da mãe e ouviu todos os comentários tolos com uma tolerância e uma serenidade especialmente gratas à filha. Ele mal esperou um convite para ficar para a ceia, e, antes que se fosse, um compromisso foi assumido, de comum acordo entre ele e a Sra. Bennet, que ele voltaria na manhã seguinte para caçar com seu marido. Depois daquele dia, Jane não falou mais em indiferença. Nenhuma palavra foi trocada entre as irmãs a respeito de Bingley, mas Elizabeth foi para a cama com a feliz crença de que logo tudo estaria decidido, a não ser que o Sr. Darcy voltasse antes da data marcada. Pensando com seriedade, porém, ela estava razoavelmente convencida de que tudo aquilo acontecia com a concordância daquele cavalheiro. Bingley foi pontual, e ele e o Sr. Bennet passaram a manhã juntos, como combinado. O último foi muito mais agradável do que esperava seu companheiro.
Nada havia de presunçoso ou insensato em Bingley que estimulasse a zombaria do anfitrião ou o mergulhasse em irritado silêncio, e o Sr. Bennet foi mais comunicativo e menos excêntrico do que o outro jamais vira. Bingley, é claro, voltou com ele para jantar e, à noite, a engenhosidade da Sra. Bennet foi mais uma vez posta em prática para afastar todos de perto dele e de Jane. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever, foi logo após o chá para a saleta com essa intenção, pois, como todos os outros se sentariam para jogar cartas, ela não era necessária para neutralizar os planos da mãe. Mas, ao voltar à sala de estar, quando terminou a carta, percebeu, com infinita surpresa, que havia razões para recear que a mãe fosse engenhosa demais para ela. Ao abrir a porta, viu a irmã e Bingley de pé juntos ao lado da lareira, como se entretidos em profunda conversa, e, não bastasse isso para levantar suspeitas, os rostos de ambos, quando apressadamente deram meia volta e se afastaram um do outro, teriam dito tudo. A situação dos dois era um tanto embaraçosa, mas ela pensou que a sua era ainda pior. Ninguém esboçou uma sílaba, e Elizabeth estava a ponto de sair quando Bingley, que, como sua irmã, se tinha sentado, levantou-se de repente e, sussurrando algumas palavras para Jane, fugiu da sala. Jane não podia ter segredos para Elizabeth num assunto cujas confidências lhe davam prazer, e, beijando-a no mesmo instante, confessou, com a maior emoção, que era a criatura mais feliz do mundo. É demais, acrescentou. Demais mesmo. Eu não mereço. Oh! Por que não estão todos felizes assim? Os parabéns de Elizabeth foram dados com uma sinceridade, uma ternura e uma alegria que palavras seriam pobres para exprimir. Cada frase gentil era uma nova fonte de felicidade para Jane. Mas ela não poderia se permitir ficar com a irmã ou dizer tudo o que havia para ser dito no momento. Preciso ir ter agora mesmo com minha mãe, exclamou. Não posso de modo algum fazer pouco de sua afetuosa solicitude, ou deixar que ela ouça de outra pessoa que não eu mesma. Ele já foi falar com meu pai. Oh, Lizzie! Saber que o que tenho a contar dará tanto prazer a toda a minha querida família. Como poderei suportar tanta felicidade? Saiu então apressada em busca da mãe, que de propósito desfizera o grupo de jogos e estava no andar de cima com Kitty. Elizabeth, deixada sozinha, sorria agora diante da rapidez e facilidade com que fora afinal resolvido um caso que proporcionara a todos tantos meses de expectativa e frustração. E isto, pensou, é o fim de toda a ansiosa circunspecção de seu amigo. De toda a falsidade e maquinação de suas irmãs. O final mais feliz, mais sensato e mais razoável. Em poucos minutos Bingley, cuja conversa com seu pai fora curta e objetiva, juntou-se a ela. Onde está sua irmã? Disse ele apressado, ao abrir a porta. Com minha mãe, lá em cima. Imagino que descerá num instante. Ele então fechou a porta e, indo até ela, pediu-lhe os votos de felicidades e o afeto de uma irmã. Elizabeth, com honestidade e de coração aberto expressou sua alegria com a ideia de seu parentesco. Apertaram-se as mãos com grande cordialidade, então, até que sua irmã descesse, ela precisou ouvir tudo o que ele tinha a dizer de sua própria felicidade sobre as perfeições de Jane, e, mesmo estando ele apaixonado, Elizabeth considerou sensatas todas as suas expectativas de felicidade, porque se baseavam em excelente compreensão e no mais que perfeito temperamento de Jane, além da plena afinidade de sentimentos e gostos. Foi uma noite de incomum alegria para todos. A satisfação da alma da senhorita Bennet dava a seu rosto o brilho de tão doce entusiasmo que a fazia parecer mais bela do que nunca. Kitty sorria e dava risinhos, desejando que sua vez logo chegasse. A senhora Bennet não conseguiu dar seu consentimento ou demonstrar sua aprovação em termos suficientemente calorosos para expressar seus sentimentos, mesmo tendo falado com Bingley por nada menos que meia hora, e, quando o Sr. Bennet se juntou a eles para a ceia, sua voz e postura não deixavam dúvidas quanto à sua felicidade. Nenhuma palavra, entretanto, saiu de seus lábios em alusão ao fato até que seu visitante se despediu, mas,
Tão logo ele saiu, ele se voltou para a filha e disse: Jane, eu a felicito. Você será uma mulher muito feliz. Jane se aproximou dele no mesmo instante, beijou-o e agradeceu sua bondade. Você é uma boa moça, respondeu ele. E me dá muito prazer pensar em você tão bem casada. Não tenho quaisquer dúvidas quanto aos dois se darem muito bem. Seus temperamentos não são diferentes. Vocês são ambos tão cordatos que nenhuma decisão será definitiva, tão amáveis que todos os criados os enganarão, e tão generosos que sempre excederão sua renda. Espero que não. Imprudência e desleixo em assuntos financeiros seriam imperdoáveis em mim. Exceder sua renda. Meu caro Sr. Bennet, exclamou a esposa do que o senhor está falando? Porque ele tem 4 ou 5 mil por ano, e talvez mais. Então, voltando-se para a filha. Ah! Minha querida Jane, estou tão feliz. Tenho a certeza de que não dormirei um só instante esta noite. Eu sabia que seria assim. Pelo menos, eu sempre disse que deveria ser. Eu tinha a certeza de que você não podia ser tão bonita à toa. Eu me lembro, assim que o vi, quando ele veio pela primeira vez a Hertford City no ano passado, eu pensei como era provável que vocês dois ficassem juntos. Oh! Ele é o rapaz mais bonito que jamais existiu. Wickham, Lydia, tudo estava esquecido. Jane era, sem comparação, sua filha favorita. Naquele momento, nenhuma outra importava. As irmãs mais moças logo começaram a se interessar pelos objetos de prazer que ela poderia lhes proporcionar no futuro. Mary pediu permissão para usar a biblioteca de Netherfield, e Kit implorou muito para que alguns bailes se realizassem lá a cada inverno. Bingley, como seria natural, foi dali em diante uma visita diária em Longbourn, chegando muitas vezes antes do café da manhã e sempre ficando até depois da ceia, exceto se algum terrível vizinho, que nunca seria detestado bastante, lhe tivesse feito um convite para jantar que ele se considerara obrigado a aceitar. Elizabeth tinha agora muito pouca oportunidade de conversar com a irmã, pois, quando ele estava presente, Jane não tinha atenção para dar a qualquer outra pessoa, mas ela se viu consideravelmente útil a ambos naqueles momentos de separação que podem às vezes ocorrer. Na ausência de Jane, ele sempre se aproximava de Elizabeth, pelo prazer de falar dela, e, quando Bingley se ia, Jane muitas vezes buscava a mesma fonte de consolo. Ele me fez tão feliz, disse ela uma noite, ao me dizer que não fazia ideia da minha presença na capital na primavera passada. Eu não imaginava que fosse possível. Eu suspeitava, retrucou Elizabeth. Mas como explicou não saber disso? Deve ter sido coisa das irmãs dele. Elas na verdade não gostavam do interesse dele por mim, o que não posso estranhar, pois ele poderia ter feito escolhas mais vantajosas sob muitos aspectos. Mas quando virem, como acredito que acontecerá, que seu irmão está feliz comigo, saberão que devem se conformar e ficaremos em bons termos outra vez, embora nunca mais possamos ser como éramos antes. Esta é a frase mais rancorosa, disse Elizabeth, que já a ouvi pronunciar. Muito bem. Eu ficaria realmente irritada se a visse sendo outra vez enganada pela falsa consideração da senhorita Bingley. Você pode acreditar, Lizzie, que ele me amava de verdade quando foi para a cidade em novembro e que apenas a insinuação da minha indiferença o impediu de voltar? Ele cometeu um pequeno engano, sem dúvida, mas podemos creditá-lo à sua modéstia. Isso, é claro, introduziu um panegírico de Jane à timidez de Bingley e ao pequeno valor que ele dava às próprias virtudes. Elizabeth ficou satisfeita por descobrir que ele não revelara a interferência do amigo, pois, embora Jane tivesse o coração mais generoso e magnânimo do mundo, ela sabia que essa era uma circunstância que poderia dar margem a algum preconceito contra Darcy. Sou com certeza a criatura mais afortunada que jamais existiu, exclamou Jane. Oh, Lizzie! Por que sou eu a escolhida da família e mais abençoada do que todas? Se eu ao menos pudesse ver você tão feliz assim. Se existisse pelo menos outro homem assim para você. Se você pudesse me dar 40 homens assim, eu nunca seria tão feliz quanto você.
Sem o seu temperamento e a sua bondade, eu jamais posso ter a sua felicidade. Não, não, deixe-me como estou, e talvez, se tiver muita sorte, eu acabe um dia encontrando outro Sr. Collins. Os novos acontecimentos da família de Longbourn não poderiam permanecer por muito tempo em segredo. A Sra. Bennet teve o privilégio de cochichá-los para a Sra. Phillips e ela se permitiu, sem qualquer permissão, fazer o mesmo com todas as vizinhas em Meryton. Os Bennet foram logo declarados a família mais venturosa do mundo, ainda que poucas semanas antes, por ocasião da fuga de Lydia, tivessem dado provas cabais de estarem marcados pelo infortúnio. Capítulo 56. Uma manhã, cerca de uma semana depois do noivado de Bingley e Jane, quando ele e as mulheres da família estavam juntos na sala de refeições, sua atenção dirigiu-se de repente para a janela, pelo som de uma carruagem, e avistaram um landau puxado por 4 cavalos subindo a alameda. Era cedo demais para visitas e, além disso, o veículo não se parecia com o de nenhum dos vizinhos. Os cavalos eram de aluguel, e nem a carruagem, nem a libré do criado que a precedia lhes eram familiares. Como não havia dúvidas, porém, de que alguém chegava, Bingley no mesmo instante convenceu a senhorita Bennet, para evitar que fossem perturbados por tal intrusão, a caminhar com ele pelo arvoredo. Os dois saíram e as conjecturas das 3 restantes continuaram, sem muito sucesso, até que a porta foi aberta e a visita entrou. Era Lady Catherine de Bourgh. Estavam todas, é claro, preparadas para uma surpresa, mas seu assombro superou qualquer expectativa, e, por parte da Sra. Bennet e de Kitty, embora aquela dama lhes fosse totalmente desconhecida, não se comparou ao que sentiu Elizabeth. Ela entrou na sala com um ar ainda mais desagradável do que de costume, não deu outra resposta à saudação de Elizabeth além de uma leve inclinação da cabeça e sentou-se sem proferir uma palavra. Elizabeth mencionara seu nome para a mãe, a entrada de sua senhoria, ainda que nenhum pedido de apresentação tivesse sido feito. A Sra. Bennet, mais do que perplexa, embora lisonjeada por receber uma visita tão importante, recebeu-a com toda a cortesia. Depois de se sentar por um momento em silêncio, ela se dirigiu com secura a Elizabeth. Espero que esteja bem, senhorita Bennet. Esta senhora, suponho, é sua mãe. Elizabeth, sem se alongar, respondeu que sim. E esta, suponho, é uma de suas irmãs? Sim, senhora, disse a Sra. Bennet, encantada por falar com alguém como Lady Catherine. É minha penúltima filha. Minha caçula casou-se há pouco e minha mais velha está em algum lugar no bosque, caminhando com um jovem que em breve, acredito, será parte da família. Vocês têm um parque muito pequeno aqui, continuou Lady Catherine depois de um curto silêncio. Não é nada, comparado a Rosings, minha senhora, sem sombra de dúvida, mas garanto-lhe que é muito maior do que o de Sir William Lucas. Esta sala de estar deve ser muito inconveniente à noite. No verão, as janelas dão todas para o oeste. A Sra. Bennet assegurou-lhe que nunca permaneciam ali após o jantar e depois acrescentou. Posso tomar a liberdade de perguntar a Vossa Senhoria se deixou bem o senhor e a Sra. Collins? Sim, muito bem. Eu os vi na noite de anteontem. Elizabeth esperava agora que ela fosse lhe entregar uma carta de Charlotte, pois esse poderia ser o único motivo provável de sua visita. Mas nenhuma carta surgiu e ela ficou ainda mais confusa. A Sra. Bennet, com grande polidez, pediu a sua senhoria que aceitasse um lanche, mas Lady Catherine, com muita determinação e não muita cortesia, declinou qualquer oferecimento, e então, levantando-se, disse a Elizabeth. Senhorita Bennet, pareceu-me ver uns graciosos arbustos selvagens de um dos lados do seu gramado. Eu gostaria de dar uma volta por lá, se a senhorita me der o prazer de sua companhia. Vá, minha querida, exclamou a mãe Traço, e mostre a sua senhoria os vários caminhos. Acredito que ela gostará de ver a ermida. Elizabeth obedeceu e, correndo ao quarto para buscar a sombrinha, desceu ao encontro da nobre visitante. Ao passarem pelo vestíbulo,
Lady Catherine abriu as portas para o salão de jantar e a sala de estar e declarando, após rápido exame, serem cômodos apresentáveis, seguiu adiante. A carruagem continuava à porta e Elizabeth viu que a dama de companhia lá estava. Andaram em silêncio pela alameda de cascalho que levava ao bosque. Elizabeth estava decidida a não fazer qualquer esforço para conversar com uma mulher agora, mais do que nunca, insolente e desagradável. Como pude imaginar que ela se parecesse com o sobrinho? Pensou, olhando seu rosto. Tão logo entraram no bosque, Lady Catherine começou a falar da seguinte maneira. Não lhe deve ser difícil, senhorita Bennet, compreender a razão de minha vinda. Seu próprio coração, sua própria consciência, lhe devem dizer por que vim. Elizabeth a olhou com verdadeiro assombro. Na verdade, a senhora está equivocada. De modo algum sou capaz de atinar com a razão da honra de vê-la aqui. Senhorita Bennet, retrucou sua senhoria em tom zangado traço, deve saber que não gosto de brincadeiras. Mas, por mais dissimulada que a senhorita prefira ser, não me verá fazendo o mesmo. Meu caráter sempre foi conhecido por sua sinceridade e franqueza e, num assunto tão importante como este, com certeza não me afastarei dessas virtudes. Uma notícia de natureza por demais alarmante chegou a mim 2 dias atrás. Disseram-me que não apenas sua irmã estava a ponto de fazer um casamento dos mais atraentes, mas também que a senhorita Elizabeth Bennet, estaria, ao que tudo indicava, em breve casada com meu sobrinho, meu próprio sobrinho, o Sr. Darcy. Embora eu saiba que só pode se tratar de uma escandalosa calúnia, embora eu não o queira ofender a ponto de supor que possa haver aí alguma verdade, no mesmo instante resolvi partir para este lugar a fim de lhe dar ciência de meus sentimentos. Se a senhora acredita impossível ser verdade, disse Elizabeth corando de espanto e desprezo traço, pergunto-me por que se deu ao trabalho de vir até aqui. O que pretende com isso vossa senhoria? De imediato insistir em ver tais notícias universalmente desmentidas. A sua vinda a Longbourn, para me ver e visitar minha família, disse Elizabeth com frieza, seria mais uma confirmação de tudo isso, se é que de fato existem tais notícias. Se. Com que então pretende dizer que ignora? Não foi tudo diligentemente divulgado por todos vocês? Não sabe então que tais notícias foram espalhadas por toda parte? Nunca soube. E pode também declarar que não há qualquer fundamento para elas? Não tenho pretensões de ser tão franca quanto vossa senhoria. A senhora pode fazer perguntas às quais eu preferirei não responder. Assim não é possível. Senhorita Bennet, eu insisto em saber de tudo. Acaso meu sobrinho, lhe fez uma proposta de casamento? Vossa senhoria declarou ser isso impossível. Deveria ser, precisa ser, enquanto ele mantiver o uso da razão. Mas suas artes e sortilégios podem, num momento de paixão, tê-lo feito se esquecer o que deve a si mesmo e a toda a sua família. A senhorita deve tê-lo enfeitiçado. Se assim fosse, eu seria a última pessoa a confessar a verdade. Senhorita Bennet, a senhorita sabe quem sou eu? Não estou acostumada a este tipo de linguagem. Sou quase a parente mais próxima que ele tem no mundo e tenho o direito de conhecer seus assuntos mais íntimos. Mas não tenho o direito de conhecer os meus. E uma atitude como esta jamais me levaria a ser explícita. Deixe-me ser bastante clara. Esta união, a qual tem a pretensão de aspirar, jamais se realizará. Jamais. O Sr. Darcy está comprometido com minha filha. Agora, o que tem a dizer? Apenas isto, que, se é assim, a senhora não tem qualquer razão para supor que ele me fará uma proposta. Lady Catherine hesitou por um momento e depois retrucou. O compromisso entre eles é de um tipo especial. Desde crianças, foram destinados um ao outro. Este era o maior desejo da mãe dele, bem como o da dela. Ambos ainda no berço, planejamos a união, e agora, no momento em que o desejo das duas irmãs se realizaria com o casamento dos dois, vê-lo ser impedido por uma jovem de origem inferior, sem qualquer importância social e completamente estranha à família.
Não tem a senhorita consideração alguma pelos desejos dos amigos dele? Pelo seu tácito noivado com a senhorita de Borg? Desconhece qualquer sentimento de dignidade e delicadeza? Não me ouviu dizer que desde suas primeiras horas de vida ele foi destinado à prima? Ouvi, e já ouvira antes. Mas o que significa isso para mim? Se não há qualquer outra objeção ao meu casamento com o seu sobrinho, eu com certeza não serei impedida por saber que sua mãe e tia queriam casá-lo com a senhorita de Borg. Ambas fizeram o que puderam para planejar as bodas. A execução depende de outras pessoas. Se o Sr. Darcy não se sente preso à prima nem pela honra nem pelo sentimento, por que não faria ele outra escolha? E, se sou eu tal escolha, por que não devo aceitá-lo? Porque a honra, o decoro, a prudência, até o interesse o proíbem. Senhorita Bennet, o interesse, pois não espere ser aceita pela família ou pelos amigos dele, se insistir em agir contra a preferência de todos. A senhorita será censurada, insultada e desprezada por todas as pessoas ligadas a ele. Sua aliança será uma desgraça, seu nome jamais será sequer mencionado por qualquer um de nós. Essas são enormes desventuras, respondeu Elizabeth. Mas a esposa do Sr. Darcy deve ter tão extraordinárias fontes de felicidade necessariamente incorporadas à sua posição que poderia, no cômputo geral, não ter razões de queixa. Menina intransigente e voluntariosa. Tenho vergonha de você. É esta a sua gratidão pelas minhas atenções da última primavera? Nada me deve por tudo aquilo? Vamos nos sentar. Precisa compreender, senhorita Bennet, que vim aqui com a firme determinação de levar a cabo o meu propósito, não serei dissuadida. Não estou acostumada a me submeter aos caprichos de quem quer que seja. Não tenho o hábito de tolerar desapontamentos. Isto tornará a atual situação de Vossa Senhoria ainda mais lamentável, mas não fará qualquer efeito sobre mim. Não vou ser interrompida. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho são feitos um para o outro. Descendem os dois, pelo lado materno, da mesma linhagem nobre, e ele, do paterno, de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem títulos. Sua fortuna, de ambos os lados, é esplêndida. Estão destinados um ao outro pela voz de todos os membros de suas respectivas casas, e o que é entre eles? As presunçosas pretensões de uma jovem sem família, sem relações e sem fortuna. Pode ser algo assim tolerado? Mas não pode, não será. Para o seu próprio bem, não deveria desejar deixar a classe na qual foi criada. Casando-me com o seu sobrinho, eu não me consideraria deixando essa classe. Ele é um cavalheiro, eu sou a filha de um cavalheiro, assim sendo, somos iguais. É verdade. A senhorita é a filha de um cavalheiro. Mas quem era sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não acredite que ignoro a situação de todos. Sejam quem forem os meus parentes, disse Elizabeth se seu sobrinho não faz objeções a eles, não lhe devem interessar. Diga-me de uma vez por todas, está noiva dele? Embora Elizabeth não quisesse, pelo simples fato de não condescender com Lady Catherine, responder a essa pergunta, não teve outra saída senão dizer, depois de refletir por um instante: não estou. Lady Catherine pareceu satisfeita. E vai me prometer que nunca aceitará tal compromisso? Não farei qualquer promessa deste tipo. Senhorita Bennet, estou chocada e perplexa. Esperava encontrar uma moça mais razoável. Mas não se iluda com a crença de que poderei mudar de ideia. Não irei embora até que me dê a garantia que exijo. E eu, com certeza, jamais a darei. Não me deixo intimidar por algo tão absolutamente insensato. Vossa Senhoria quer que o Sr. Darcy se case com sua filha, mas, se eu lhe fizesse essa ambicionada promessa, acaso seria tal casamento mais provável? Supondo-o interessado em mim, faria minha recusa em aceitar sua mão com que ele desejasse oferecê-la à prima? Permita-me dizer, Lady Catherine,
que os argumentos nos quais a senhora fundamentou sua extraordinária exigência foram tão frívolos quanto foi inadequada a exigência. A senhora se enganou por completo quanto ao meu caráter, se pensa que posso ser convencida por esse tipo de persuasão. Até que ponto pode o seu sobrinho aprovar sua intromissão nos assuntos dele não sei dizer, mas a senhora não tem qualquer direito de interferir nos meus. Devo pedir-lhe, portanto, que não mais me importune a respeito deste assunto. Não tão depressa, por favor. Ainda não terminei. A todas as objeções que já apresentei, ainda tenho uma a acrescentar. Não desconheço os detalhes da infame fuga de sua irmã mais moça. Sei de tudo, que o rapaz aceitou se casar com ela por um arranjo às custas de seu pai e seus tios. E uma garota dessa ser irmã do meu sobrinho? E o marido, o filho do intendente de seu falecido pai, ser seu irmão? Por todos os santos! O que tem na cabeça? Devem os ancestrais de Pemberley ser a tal ponto profanados? A senhora agora não deve ter nada mais a dizer, respondeu ela, ressentida. Já me insultou de todas as formas possíveis. Devo lhe solicitar que voltemos a casa. E levantou-se enquanto falava. Lady Catherine ergueu-se também e as duas voltaram. Sua senhoria estava furiosa. Você não tem qualquer respeito, então, pela honra e pelo crédito de meu sobrinho. Garota insensível, egoísta. Não pensa que uma relação com você pode desgraçá-lo aos olhos de todos? Lady Catherine, nada mais tenho a dizer. A senhora conhece meus sentimentos. Está então decidida a ficar com ele? Eu não disse tal coisa. Estou apenas decidida a agir da forma que, no meu modo de ver, me proporcionará a felicidade, sem consultar a sua opinião ou a de qualquer pessoa que nenhuma ligação tenha comigo. Muito bem. Recusa-se, então, a fazer o que desejo. Recusa-se a obedecer às exigências do dever, da honra e da gratidão. Está determinada a destruí-lo perante todos os amigos e torná-lo digno do desprezo da sociedade. Nem o dever, nem a honra, nem a gratidão, respondeu Elizabeth, tem qualquer direito sobre mim, na situação presente. Nenhum destes princípios seria violado pelo meu casamento com o Sr. Darcy. E, em relação ao ressentimento de sua família ou à indignação da sociedade, se o primeiro fosse provocado pelo fato de ele se casar comigo, não me causaria um minuto de preocupação. E a sociedade em geral teria bom senso suficiente para não fazer eco a tal desdém. E é esta a sua atitude. Esta é sua decisão final. Muito bem. Sei agora como agir. Não imagine, senhorita Bennet, que sua ambição colherá quaisquer frutos. Vim aqui para testá-la. Esperava que fosse razoável, mas, pode confiar, a vitória será minha. Desta maneira Lady Catherine continuou a falar até chegarem à porta da carruagem quando, virando-se de repente, acrescentou. Não me despeço, senhorita Bennet. Não mando cumprimentos à sua mãe. Vocês não merecem tal atenção. Estou seriamente descontente. Elizabeth não deu resposta e, sem tentar convencer sua senhoria a voltar a casa, caminhou em silêncio até lá e entrou sozinha. Ouviu a carruagem se afastar enquanto subia as escadas. Sua mãe, impaciente, encontrou a porta do quarto de vestir, para perguntar por que Lady Catherine não entrara para descansar. Ela preferiu não fazê-lo, disse a filha traço, ela se foi. Ela é uma mulher de aparência muito distinta. E vir até aqui foi prodigiosamente cortês. Pois ela só veio, imagino, nos dizer que os Collins estão bem. Ela está viajando para algum lugar, imagino, e ao passar por Meryton pensou que poderia muito bem vir vê-la. Suponho que não tivesse nada de especial a lhe dizer, não é, Lizzie? Elizabeth foi obrigada aqui a recorrer a uma pequena mentira, pois dar a conhecer a essência de sua conversa era impossível.